Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim. Só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim. Só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira... Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu me chamo Leandro Rodrigues e lhes convido para refletir sobre a história do Carnaval brasileiro. Uma festa cheia de luz, cheia de encantamentos, luxo e muita fantasia, como nós sabemos e vemos. Quando pensamos em Carnaval, a nossa mente nos remete para os dois lugares essenciais da festa. O primeiro é a rua, que é tomada pelos foliões, e o segundo lugar são os sambódromos espalhados por todo o Brasil, onde ocorrem os grandes desfiles das escolas de samba e desfiles estes que são veiculados pela televisão. Podemos pensar que quando surge o carnaval, algo se modifica. Parece até que o ar fica rarefeito, como se outra estação surgisse e modificasse a paisagem. E o que se modifica não é o contorno urbanístico da cidade ou das montanhas. É os corpos, é a paisagem humana que passa a ganhar contornos distintos. São os corpos humanos que figuram na centralidade da festa, do carnaval. Nessa festa, homens passam a se vestir de mulher e todos aceitam. Monstros andam pelas ruas e são até cumprimentados. Todos aceitam. As caveiras andam de metrô com seus ossos à mostra. Todos aceitam e ainda sorriem. Aceitamos e sorrimos porque é um momento, gente, em que nos livramos das convenções e obrigações sociais. É o momento em que abandonamos a nossa carapaça, o nosso medo e o nosso próprio orgulho. Abandonamos mesmo o nosso próprio tempo, eu diria, para melhor viver os tempos dos faraós, das odaliscas, dos índios, não é verdade? Dos animais também, quando nos vestimos de gorilas, coelhos, serpentes e outros tantos animais. No século XVIII, no ano de 1788, é interessante observarmos que o escritor Goethe disse, abre aspas, o carnaval é uma festa que, a bem dizer, não foi concedida ao povo, mas o povo se deu a si mesmo. Se Goethe escreveu isso na Europa do século XVIII, imaginem nós, o que cada um de nós brasileiros tem a contar sobre essa festa. De certo, temos bastante coisa, e é o que faremos nos transportando para o início de tudo, o início do carnaval. Antes do carnaval, eu digo que havia o caos. E o caos se chamava Entrudo, que foi o primeiro nome dessa festa. Anote bem isso daí para que no fórum que nós faremos via Skype, nós possamos debater mais. Antes de tudo, antes de conhecermos o carnaval tal qual ele é hoje, ele se chamava Entrudo. No Brasil, desde o século XVI, os portugueses e seus descendentes já se entregavam a uma espécie de, eu diria, vale-tudo, às vésperas dos 40 dias de penitência da Quaresma. O nome Entrudo lembrava que a entrada desse período de privações estava próxima, o que incentivava a população a se deixar levar pelo espírito festivo, numa espécie de é hoje só e amanhã não tem mais. Durante os 3 dias dedicados às diversões, chamados de tríduo, as pessoas extravasavam seu lado infantil ao pregar peças uns nos outros, um pouco parecido com o carnaval de rua de hoje em dia. As brincadeiras incluíam lambuzar maçanetas com gordura mal cheirosa, besuntar de óleo os degraus das escadas, olha só que brincadeira de mau gosto, né, gente? Colar moedas no chão, eu lembro que no Brasil, lá perto dos anos 2010, teve um grande fluxo, de brincadeiras desse tipo, eu mesmo cheguei a fazer algumas,
E uma brincadeira também que era interessante era preparar doces apimentados para oferecer às visitas, entre outros gracejos. Além disso, nas praças apresentavam-se grupos teatrais populares, danças e espetáculos circenses de vários tipos, inclusive de malabarismo. Dentro das casas, o costume era a reunião das famílias, como se fosse aquele tradicional almoço que a gente faz na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, sabe? Em torno das fartas refeições, em que não podia faltar os filhoses. O que eram os filhoses? Eram bolinhos fritos característicos da data. Não podia faltar na mesa os filhoses e também os sonhos, esses mesmos que nós encontramos hoje em dia nas padarias. Todas essas atividades frequentemente terminavam com o quê? Com o quê? Com guerras de doces e lambuzadas, marcando a alegria e também os excessos que fariam a sua fama. Como se vê, gente, não existia uma única brincadeira chamada intrudo, ou uma única brincadeira que nós poderíamos chamar de carnaval. O termo se referia a uma grande variedade de jogos, diversões, né, e troças aos quais a população brasileira se dedicava durante esse período. Se havia alguma coisa de comum entre essas brincadeiras, era o gosto que a população tinha em terminar a comemoração com uma verdadeira guerra de líquidos. A munição para essas batalhas, vocês vão ficar pasmados e assustados. Podia variar desde perfumes a águas recolhidas nos esgotos. Tinha quem jogasse talco, por exemplo, né? Tinha quem pegasse rebocos caídos das paredes para jogar uns nos outros. Tinha quem pegasse delicadas bolinhas de cera recheadas de líquidos, bacias de águas sujas, ou pessoas que urinavam mesmo em bacias esperando o outro dia para jogar nas pessoas. O importante era deixar os adversários totalmente encharcados ou completamente imundos. E aí a gente pensa, né, que existia um intrudo familiar, aquele que ocorria dentro das casas, e também existia o intrudo popular. O intrudo popular era dominado pela população escravizada. Assim, os negros escravizados dominavam a festa. E pelos desvalidos em geral da época, né? As ruas dos principais centros urbanos brasileiros eram um território livre para a versão mais agressiva do intrudo. Por exemplo, as reuniões de escravizados no chafariz em busca de água para as residências senhoriais se transformavam em verdadeiros pandemônios, encharcando quem quer que passasse por perto. Então era uma coisa que eu diria bastante desordenada, né? Na falta de água, por exemplo, para jogar no outro, qualquer outro líquido, como falei, que tivesse disponível, servia de munição para brincadeira. Imundícies de sarjeta, esgotos e até urina poderiam ser utilizados num caso de necessidade. Especialmente temidos no Rio de Janeiro eram os escravizados chamados tigres, aqueles que a Elis Regina vai falar, né, os tigres mosqueados. Eles carregavam os dejetos residenciais a serem jogados nas praias e que, vez por outra, lançavam sua carga imunda sobre alguém, como forma também de participar daquela brincadeira, né? Apesar da agressividade e da falta de higiene que vocês estão aí refletindo sobre, com certeza, o intrudo das ruas era um dos poucos momentos de descontração e diversão para as populações desvalidas das cidades brasileiras. E aí, a gente chega também agora no intrudo familiar. O intrudo popular era essa desordem. E dentro das casas, como que era feito esse intrudo, essa festa, esse grande carnaval, esse grande divertimento, né? Enquanto as ruas eram tomadas pelos escravizados e pela população mais desvalida, as residências senhoriais se apresentavam como espaços exclusivos da elite e palco de um tipo mais sofisticado de intrudo. No lugar dos baldes de água e dos líquidos imundos, as famílias se divertiam lançando entre si delicadas bolas de cera, recheadas de água perfumada, chamadas de limões ou laranjas de cheiro.
de acordo com sua cor, porque eram esverdeadas ou amarelada, e também tamanho. Após uma boa refeição, por exemplo, começava o lançamento dos projéteis, isso dentro da casa. Gente, a casa ficava imunda, que frequentemente essa guerra, né, de alimentos terminava em romance entre as mocinhas e os rapazes dessas famílias envolvidas. Olha que coisa bonita, né? Se a gente pensar. E a gente pensar também o lugar das mulheres é importante, né? Porque as mulheres, e aí a gente já recorta uma questão de gênero também, aliás, elas tinham um papel preponderante no intrudo familiar, né? Eram elas que dedicavam vários dias ao preparo dos limõezinhos junto com suas escravizadas. Eram elas também que, muitas das vezes, tomavam a iniciativa de atacar os rapazes. Olha que interessante para a gente pensar o lugar da mulher aí, né? Que, por sua vez, também revidavam na mesma moeda. Então, ninguém ficava por baixo. Tanto os rapazes quanto as moças atacavam. Os romances e as intrigas característicos, né, dessa brincadeira e de qualquer outra festa eram tema de contos e mesmo de peças teatrais, como a gente vê, se vocês se interessarem aí, por exemplo, por ler o texto da peça O Namoro de Intrudo, que figurou em cartaz no Rio de Janeiro no ano de 1852, é um bom exemplo. E aí, com todo esse contexto, a festa começa a fazer parte de uma política do proibidão, né? Para manter a brincadeira dentro de um certo limite e principalmente mostrar à população das ruas que as propaladas liberdades intrudísticas não eram para serem tomadas ao pé da letra, como estavam fazendo, né, as pessoas, as proibições formais pelos órgãos políticos aos excessos da folia se sucediam. Por exemplo, em 1831, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro divulgava toda uma série de doenças causadas pelo entrudo, que encontrariam eco anos depois no argumento científico contra as molhaças. Já em 1832, um ofício da Câmara Municipal da cidade de Desterro, a nossa atual Florianópolis, lá no Rio Grande do Sul, impunha uma multa a quem participasse publicamente do jogo do intrudo. No caso de um folião ser um escravizado, e aí a gente tem já um recorte étnico, né? A pena era acrescida, gente, em 50 açoites, ou seja, a ideia era de condenar e punir o intrudo público, a brincadeira das ruas e principalmente a participação dos escravizados na diversão. O resto estava tacitamente liberado. As posturas municipais proibindo o bárbaro gracejo das ruas iriam se suceder quase ininterruptamente até o início do século XX. Quando a gente pensa em carnaval, e hoje em dia, né, no ano passado nós tivemos um grande problema, por exemplo, para que os desfiles ocorressem, a gente vê que desde a sua forma mais primitiva, o carnaval sempre vem sendo criminalizado, né? Entretanto, o que aconteceu no início, ali no início do século XIX com o intrudo, né, mais do que multar e prender as pessoas para que não fizessem essa festa pública, a principal ação das autoridades era o confisco dos tabuleiros com limões de cheiro, aqueles que eu falei para vocês que fazia parte da festa, né? Limões de cheiro que a população de baixa renda vendia pela cidade como forma de lucrar, alguns trocados com a folia. Então é interessante porque isso continua, isso permanece, né? Muitas das vezes a repressão contra os trabalhadores de rua, a classe operária, que a gente conhece como camelô. Mas o comércio oficial da época, cabe salientarmos que, entretanto, né, ou a revalia, vendia livremente as bolinhas de cera e anunciava, inclusive nos jornais, a sua mercadoria. Apesar desse aparente relaxamento das tensões, que ocorriam, né, e endurecimento das leis, a gente tem, né, um anúncio, a gente vê que os próprios jornais anunciavam a mercadoria dos limões de cheiro. E os vendedores de rua, por exemplo, não poderiam vender a sua mercadoria, enquanto outros proprietários, empresários, né, que já lucravam com o intrudo, podiam vender. E aí a gente diz que apesar do aparente relaxamento, voltando aqui
ao nosso tema, né, das tensões, as reclamações contra as loucuras do intrudo popular continuavam. Em 1848, um irritado leitor, por exemplo, vociferava nos jornais contra os insultos e desaforos de alguns galopins da Rua do Ouvidor. Por quê? Porque eles arrastavam, né, à força quem passasse ali por perto desavisado para dentro de uma poça d'água sem que nenhuma autoridade aparecesse. E neste jogo, gente, de tantas brincadeiras, umas melhores e outras piores no sentido de respeito, né, de respeitabilidade, ocorriam sim mortes na festa. Então, desde a década de 1850, por exemplo, né, século XIX, aí, os jornais anunciavam o fim do intrudo. Mas esse, entretanto, a gente pode dizer que vai persistir em sua forma tradicional ou mais agressiva até as primeiras décadas do século XX, ali na nossa Belle Époque, 1920, né? A partir daí, ele, claro, perderia sua antiga denominação, né? Passando por um processo de ressignificação. Mas continuaria a existir, até hoje, no espírito debochado e infantil e, digo eu, iconoclasta do Carnaval das Troças de Recife e Olinda, dos blocos e bandas do Rio de Janeiro e das fusarcas semi-organizadas lá nas ruas das cidades brasileiras. E aí eu gostaria de trazer para vocês uma outra coisa aqui que é interessante para a gente pensar e debater no fórum, que é a visão dos viajantes, né? Os viajantes que estavam pelo Brasil e que viam essa festa e que queriam retratar essa festa de alguma forma, né? Talvez as maiores vítimas das loucuras do intrudo tenham sido aí os viajantes estrangeiros que percorreram o país durante quase todo o século XIX. Seus relatos, espantados, eu diria, e indignados, ajudaram a preservar muitas histórias divertidas ou, algumas vezes, né, trágicas também, a gente tem que reconhecer, envolvendo a brincadeira. Por exemplo, o inglês John Locke, por exemplo, né, numa viagem ao Rio Grande do Sul em 1808, aí a corte portuguesa estava chegando no Brasil, ele foi agredido por um grupo a cavalo que lançou sobre ele e seus companheiros laranjas de cheiro no caminho da casa do governador. O seu maior espanto foi o quê? Foi descobrir mais tarde, bem depois, que os agressores nada mais eram, né, do que as próprias filhas do governador, disfarçadas. Então, também tem um outro caso envolvendo Louis François Tonnerre, que anos depois seria recebido com um verdadeiro banho de água ao passar na casa de uma amiga no Rio de Janeiro para um inocente lanche, né? O mais famoso caso, eu acho que envolvendo a participação também de um estrangeiro na loucura das molhaças, que era uma forma como essas brincadeiras eram chamadas, porque molhava-se a pessoa completamente, né, com água de esgoto ou com o que fosse. Essas brincadeiras eram conhecidas como molhaças. Então, o mais famoso caso foi envolvendo aí o famoso arquiteto também francês, né, Gradient de Montaigne, responsável pela modernização da arquitetura brasileira lá no início do século XIX e autor do projeto da antiga alfândega do Rio de Janeiro, que é a nossa atual Casa França-Brasil. O respeitado e famoso artista, gente, ele foi completamente encharcado pelos intrudistas durante a folia de 1850, fato que causou a pleuresia que o mataria pouco depois. Então, existem coisas na festa que eram realmente bastante sérias. Agora, é possível que as seguidas críticas também e condenações dos viajantes aos costumes bárbaros e talvez até agressivos a que a população brasileira se entregava nos dias que antecediam a Quaresma tenham tido alguma influência, né? Se a gente pensar aí no projeto de civilização da folia, do próprio carnaval, tenha tido influência no na remodelagem da festa, né? Que começaria a tomar corpo lá na década, ainda no século XIX, de 1840. E acabaria por trazer para nós brasileiros, e aí
para o Brasil os novos ares do carnaval moderno, que se praticava em Paris. Então nós podemos dizer aí que o nosso carnaval, em certa medida, ele também é filho, ou ele é fruto do Carnaval de Paris, que era um carnaval muito mais sofisticado e muito menos agressivo do que o carnaval brasileiro, e tendo em vista aquilo que o professor Nicolau Tchevchenko vai falar no livro Literatura como Missão, né? Ele vai falar da Belle Époque, que nós queríamos chegar ao patamar de Paris, nesse período aí, 1920, as primeiras décadas do século XX, que os grandes jardins ali da região da Glória, no centro do Rio, vai ser feito, com estátuas que vieram de Paris, né? Ele vai trazer todo esse contexto de que nós queríamos ser parisienses. Por exemplo, na rua nós não falávamos mais boa tarde ou bom dia, o Nicolau Tchevchenko fala isso, mas nós dávamos Viva Paris, de tão parecidos que queríamos. Então, a gente acaba também fazendo isso com o próprio carnaval. Pega o carnaval parisiense e começa a moldar para o carnaval brasileiro. E aí, continuando, né, nesse clima aí de bailando a francesa, né, ou a moda francesa, a principal arma contra o renitente intruto seriam os bailes mascarados. Aí você veja que a festa começa a sair da rua e começa a ir para dentro dos salões. Claro que já ocorriam, a festa já ocorria dentro das casas, das grandes mansões. Só que das casas, eu digo uma festa mais particular, cada família na sua casa. Agora, nós vamos começar a inventar os salões no início do século XX. Então, os bailes mascarados, né? Que é uma diversão trazida da França, como a gente está falando, que já nessa época era uma espécie de centro exportador de modas e comportamentos, eles começam a surgir com bastante força e com bastante proeminência. Os primeiros bailes carnavalescos de que se tem notícia aqui nas terras brasileiras parecem, aliás, ter acontecido em 1835, na cidade do Rio de Janeiro. Mas também a partir dos anos 1840 que a moda vai se alastrar pela cidade e pelo país, como destaque para Porto Alegre e também Recife. Então essas cidades, elas começam a promover muitos bailes, né? O baile dos mascarados. Em 1845, por exemplo, o Jornal do Comércio do Rio já anunciava que na Rua do Ouvidor, lá no número 90, né, achava-se um rico sortimento de máscaras de todos os tamanhos e qualidades para os bailes à fantasia do Hotel Itália, que ficava situado no Largo do Rossi. Ou seja, começa a surgir também um grande comércio, né, em torno da festa. O mais famoso baile mascarado, entretanto, a gente sabe que aconteceu ali em 21 de fevereiro de 1846, no Teatro São Januário, no Rio de Janeiro, promovido pela cantora lírica Clara Delmastro, né? Então os intelectuais aí participavam, ou até hoje participam muito ativamente dessa festa. A reputação do evento deve-se também não só ao fato de ter sido realizado num teatro, né? Esse evento aí que a Clara Delmastro, ela conclamou literalmente as pessoas a participarem. Mas também a grande publicidade que o precedeu e o consequente sucesso de público, né? Então, esse evento foi veiculado nas mídias jornalísticas impressas da época, né? E todos se divertiam nesse evento, ouvindo trechos de óperas, dançando valsas, quadrilhas e até polcas, né? Que era a grande novidade musical da época. Os foliões, pertencentes às famílias das mais respeitáveis e distintas famílias da corte,
usava fantasia de turco, chip, palhaço, fidalgo, dominó, todo mundo fantasiado. Então aí começa, na verdade, uma diferença entre o carnaval de rua, em que as pessoas não estavam vestidas, e o carnaval de baile, em que as pessoas já começam a se fantasiar para se divertir. E aí é interessante, porque no dia 23 de fevereiro de 1846, o jornal Comércio, ele diz que, abre aspas, né, até às 3 horas da manhã, quando o baile foi encerrado pelo inspetor do teatro, todos se divertiram, fecha aspas. Além das danças e de toda a descontração da festa, né, e de apresentação de trechos de óperas, os bailes à fantasia também ofereciam outros tipos de diversão, como sorteio de prêmios, né, jogos de sorte, corridas de saco e encenações teatrais ou balés, por exemplo. Geralmente peças humorísticas, como os bailados jocosos, né, a festa do carnaval e o chapéu chinês, que eram apresentados na Casa de Diversões Tivoli, no Rio de Janeiro. A gente também pode citar, né, a comédia O Jogo do Entrudem, lá em Lisboa, ou o Baile Mágico, né, a Magia do Carnaval, ou a Seringa Monstro, que eram apresentados no Teatro São Januário, no ano de 1846. Então, eram peças teatrais que faziam parte do período de Carnaval, o período em que todos se uniam para assistir, para debochar, para gracejar, para se aliviar das obrigações no dia a dia, como eu falei no início aqui desta atividade. Agora, apesar do clima burlesco, os bailes eram controlados por regras rigorosas também. Não era uma espécie de vale-tudo como as ruas, né? Por exemplo, o jogo de entrudo, é claro, era terminantemente proibido nos salões. Então, aquela coisa de você jogar bolinha, jogar água de esgoto, né, fazer as molhaças, era completamente proibido. E assim como era proibido também os próprios assobios, né, os gritos, as assoadas e o fumo. As contradanças ou quadrilhas só podiam ser dançadas por pessoas disfarçadas com qualquer fantasia. Então começa uma verdadeira institucionalização da fantasia nos bailes, né? Nos bailes que eram chamados bailes dos mascarados. A identidade dos mascarados, ela deveria ser respeitada e as conversações também não podiam ultrapassar os limites da decência da época, né? E vale a gente pensar também que todas essas regras eram controladas, e eu acho isso interessante, eram controladas severamente por um carinha que nós conhecemos no nosso carnaval, hoje em dia, que dança lá com a porta-bandeira, que era o mestre-sala. Então o mestre-sala era aquela pessoa responsável por coordenar o grande salão e não deixar que nada que fosse tido como indecente para os padrões da época pudesse acontecer, né? Então ele zelava pelo bom andamento do baile, pela segurança interna desse salão. E continuando a questão das fantasias, se a gente quer pensar um pouco mais, né, a presença de pessoas fantasiadas era as chamadas máscaras. Então uma pessoa fantasiada era chamada de máscara. O máscara. Tem até o filme, né? O Máscara, que usa de fato uma máscara. Então ele está fantasiado, né? O máscara ou a mascarada era a pessoa que se valia da máscara para aproveitar a festa, né? Então a máscara era determinante para o sucesso dos bailes. Fantasias históricas, tais como o Mosqueteiro da Rainha, né, o Pirata della Plata e o Conde de Artois, por exemplo, eram consideradas o suprassumo da elegância, se a gente quer falar aí em carnaval. Hoje em dia o carnaval das escolas de samba da avenida, né, o destaque que vem em cima do carro é o considerado suprassumo da elegância. Mas no carnaval lá do início do século XX, final do XIX, né, essas fantasias que eu citei aqui para vocês, as fantasias históricas, elas eram tidas como um grande valor. Então a gente entender também que as fantasias no carnaval, elas seguem uma gramática histórica, né, ou historiográfica, no sentido de que quanto mais histórica fosse a fantasia, mais bem-sucedida e mais luxuosa
ela era vista, né? Então, em pouco tempo, a gente pode dizer também que duas fantasias acabariam por se destacar nos bailes, que eram os dominóis, preferencialmente para as mulheres, e os chicardes, né? Uma fantasia muito interessante que era usada majoritariamente para os homens. A fantasia de dominó, por exemplo, consistia, para vocês entenderem, basicamente de uma grande capa com capuz que, usada junto com uma máscara e luvas, né, cobria totalmente a pessoa que a usava. Então ela ficava ali mascarada realmente, né? O sigilo incentivava a participação feminina utilizando essa fantasia, né? Então as mulheres ali se vestiam dessa forma para que pudessem festejar, assim como os rapazes, que tinham uma outra etiqueta, né? A etiqueta do gênero masculino, que era muito mais livre, muito mais liberal e por isso muito mais permissiva e permitida para se festejar na festa. Desse modo, elas podiam se divertir preservando também a sua identidade, né? Já o chicarde, por sua vez, resumia em seus trajes a loucura carnavalesca. Por quê? Porque era uma espécie de vale-tudo, uma fantasia daquelas que se adapta ou que se adequa a tudo. É aquela que você pega uma roupa dentro do seu guarda-roupa e você veste, né? Ela é chamada chicarde. Então essa fantasia reunia as peças de roupa mais desconjuntadas. E apesar dessa aparente liberdade criativa, a gente também não pode esquecer, né, que essa fantasia tinha lá suas regras, tá, gente? Para ser um deles, por exemplo, descreve o livreto francês, é interessante essa descrição do livreto francês Physiologie do Chicart. Ele diz assim, abre aspas, é preciso suportar uma vestimenta estranha, impossível, evidente, um traje bizarro, surpreendentemente incrível e bem destruído. Então, o que valia? Quanto mais você destrói a fantasia, né, mais você tá bem para festa ou para o chicarde. Então, quanto mais você coloca uma roupa louca, maluca, mais bem vestido você está para a festa, né? E para começar, é necessário também usar nessa fantasia uma bota velha. Era necessário usar uma bota velha num dos pés e uma sapatilha envernizada com uma fivela prateada no outro. Então, eram pés diferentes da fantasia, né? A perna com a sapatilha, por exemplo, deveria ser coberta por uma calça larga, era bem uma coisa desajustada. O chapéu era outra característica, se a gente quer falar aqui da fantasia, importante desse tipo de vestimenta, porque esse chapéu consistia de um capacete, né, de tamanho exagerado, imitando um bronze, alguma coisa, né, um bronze enzimado, então era como se fosse uma couraça de ferro, né? E tinha uma pluma também nesse capacete, que era de preferência, olha só, quebrada. Então tinha que ser uma pluma, mas não podia ser uma pluma inteira, tinha que ser uma pluma quebrada, que é para desconcertar mesmo, né? E aí um costureiro muito famoso da época, que era o costureiro Niobey, que era parisiense, né, domiciliado no Rio, quando a gente estuda aí design da moda, ou as belas artes, né, e quando a gente chega em design da moda, você sempre tem esse costureiro que a gente tem que passar por ele, né? Que ficou célebre por ter confeccionado a maior parte dos chicardes do carnaval da cidade. Então você via, contava-se também essa confecção por um costureiro. Por mais que fosse desajustada a fantasia, tinha um costureiro para confeccionar, né? O mistério anônimo do dominó e a loucura exibicionista do chicarde, essas duas fantasias que tomaram proeminência no carnaval brasileiro, marcam duas formas de diversões opostas, mas complementares do novo carnaval, né, civilizado, que vinha substituir aí o entrudo. Apesar do grande sucesso dos bailes também, mascarados à francesa, não conseguiram realizar seu intento de exterminar por todo as brincadeiras grosseiras do entrudo, né? Porque essas festas elas continuaram nas ruas.
E mesmo nas casas ainda imperavam aqueles costumes de pegar a bacia d'água, né, os limões de cheiro e jogar nas pessoas. Esse carnaval mais espontâneo, eu diria, mais visceral das grandes massas, né, da grande parte da população, de grande parte da população, não consistia somente no lançamento de líquidos, né? Em meados do século XIX, por exemplo, grupos populares semi-organizados já ocupavam, olha que interessante, né? Já ocupavam as ruas com seus bumbos, latas ou qualquer outro objeto sobre o qual se pudesse bater. Então a gente começa aí a ver que o carnaval começa a passar por uma forma mais organizada e também uma forma quase que de desfile, eu diria. Mas ainda não como o carnaval que a gente conhece hoje, tá, gente? Ainda não, ainda continuava o bailado carnavalesco, já se chamava assim, porque a gente está falando do século XX agora, só que com aquela perspectiva entrudística do século XIX, né? E essas pessoas que saíam com seus bumbos, com as suas latas para bater, eram chamadas de Zés Pereiras. E por que eram chamadas de Zés Pereiras? Vocês já devem ter ouvido falar na figura do Zé Pereira no carnaval, né? Seu Zé Pereira. Porque essa denominação, ela surge dos grandes tambores que tinham lá no norte de Portugal. Então você repara que o carnaval é uma festa muito mesclada, né? Pega coisas de Paris, pega coisas de Portugal. Nós vamos ver mais para frente, eu vou falar aqui com vocês nessa nossa aula sobre as questões indígenas também, que são envolvidas na festa. Por isso que até hoje em dia nós temos um grande número de pessoas que se vestem com a fantasia dos indígenas, né? Se vestem de índios. E também a contribuição do povo africano para a festa, como eu falei lá no início com vocês, que eles participavam ali das molhaças, né? Eram os tigres mosqueados que estavam nas ruas embalando a festa. Então esses tambores tinham lá no norte de Portugal, conhecido como Zés Pereiras, e esses precursores dos blocos populares acabariam se tornando um dos principais elementos do Carnaval do Rio de Janeiro a partir dos anos de 1850. Então a gente pode dizer aí que os blocos de carnavais, os blocos do carnaval, melhor dizendo, eu digo carnavais porque são muitos carnavais, mas o bloco de carnaval, ele surge lá em 1850, lá no século XIX, né, quando essas pessoas começam a pegar seus tambores e ir para a rua bater. Agora, quando entra também uma questão religiosa na festa, é o que era chamado de cucumbins, né? Não era raro das molhaças e dos Zés Pereiras, que consistiam naquelas brincadeiras das ruas durante o carnaval de meados do século XIX, acontecer, né? Mas elas aconteciam também com outras formas de liberalidade. Por exemplo, aproveitando-se mesmo da liberalidade das autoridades durante os dias de folia, as Irmandades Negras, olha, é isso que é interessante a gente pensar, né? As Irmandades Negras costumavam solicitar autorização para realizar o que nesse período? Elas pediam solicitação para realizar algumas de suas festas e comemorações, né? A mais difundida, que a gente pode falar delas, eram os congos, ou cucumbins, né? Guardem esse nome, né? Essas duas manifestações religiosas, os congos, que lembra lá a terra do Congo, né? O próprio nome já diz, ou os cucumbins, era uma espécie de encenação de danças guerreiras, né? E o que representava? Representava o encontro do sexo, do secto do rei do Congo com grupos inimigos, né? Terminando com a morte e ressurreição do herdeiro real. Então a gente tem uma carga cultural africana muito grande no carnaval. É por isso que hoje em dia a gente vê muitos enredos, né, ali privilegiando a língua iorubá e tantos outros idiomas africanos, porque a gente também teve um contributo muito grande deles para a festa, né, nessas duas modalidades, os cucumbins e os congos. Os cucumbins misturavam traços africanos e também brasileiros, reunindo tradições negras e autos religiosos com santos católicos e a própria imagem da Virgem Maria.
Eu fiquei pasmado no ano passado, quando eu vi eu acho que foi no ano passado, a Mangueira fez um tripé belíssimo, em que ela colocava Jesus Cristo de um lado e colocava Oxalá do outro, né? E aquele tripé, ele girava, uma coisa muito linda. E as pessoas ficaram estarrecidas, inclusive a própria igreja, ela entrou com um pedido para que a Mangueira não levasse aquele tripé para a avenida. E quando a gente vê que lá no início do carnaval, lá no início da festa, né, ou ali no meados da festa, no século XX já, os cucumbins e os congos levavam para as ruas, né, misturado ali com o entrudo, toda uma comemoração, mas também uma comemoração que envolvia uma esfera mítico-religiosa, em que levava para a rua a Virgem Maria, os orixás e os caboclos, que eram espíritos indígenas. A gente percebe que, na verdade, isso faz parte de uma cultura que está muito mesclada e muito imbricada, de sorte que não dá para você separar da festa ou do carnaval o que seria carnal, como as pessoas dizem, né? Ou o que seria mundano, talvez numa linguagem mais religiosa, ou uma linguagem mais cristã, como a igreja utiliza, ou do que seria católico, ou do que seria expressão espontânea da própria população, né? Então é interessante a gente pensar nessa mescla cultural, de sorte que a gente cai numa relativização, que não dá para você dizer que o carnaval é isso ou aquilo, o carnaval é tudo e um pouco mais. E aí a representação da batalha que eu falei para vocês, né, entre o Rei Negro nessas festas, nos congos, essa representação do Rei Negro e um grupo rival era o ponto alto da encenação, era o ponto alto, né? O inimigo poderia ser a Rainha Negra de Janga na festa, com seu exército, ou um chefe índio e seus ferozes seguidores, o que explica a presença em grande parte dos cucumbins, de grupos de índios estilizados, né, com enfeites de penas em braços, pernas e cinturas, colares de miçangas e dentes de animais e, portanto, arcos e flechas. Então a gente vê que muitas pessoas hoje em dia têm o costume de se vestir de índios por conta desse costume lá do século XX, de mescla cultural, tanto a cultura brasileira, né, indígena aí que eu digo, africana e portuguesa. Acompanhando as encenações de lutas e a submissão lá final do inimigo ao rei negro e à fé católica, esses ritos, né, frenéticos, eu posso dizer assim, eram produzidos por pandeiros. Olha aí a música, né? Se a gente quer pensar no início do samba lá, por pandeiros, ganzais, chocalhos, tamborins, marimbas e piano de cuia, uma cabaça enfeitada de contas, né? Ela é assim. Então, a gente pode pensar quando a música diz, né? Eu sou samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, porque ao que tudo indica, realmente ele surge no Rio de Janeiro. Ao final dessa representação da batalha que eu tô falando para vocês, os vencidos assumiam a sua conversão ao presentear o Rei Negro com cobras, né, e pequenos jacarés e jabutis vivos que com o tempo foram substituídos por animais empalhados ou mesmo esculturas de bichos. Os cucubins carnavalescos, a gente pode falar que na segunda metade do século XIX, alguns grupos de cucumbins perderam sua característica religiosa. Então, há um esvaziamento religioso dessa festa. E o que eles passaram a fazer? Eles passaram a incorporar o espírito da folia que tomava conta da capital do país nos dias de carnaval. Então, a música desses grupos, dos cucubins, é uma grande, eu diria, herança, né, deixados por nós. Eles organizavam-se desse modo e os chamados cucumbins carnavalescos, a gente pode falar, que associavam os batuques, as harmonias, os instrumentos e a visualidade da manifestação negra tradicional ao espírito jocoso, fulião descontraído da folia popular, servia para endossar e engrossar o aparato cultural dessa festa, né? Então, chamados genericamente de sociedades, esses grupos, eles mostravam em seus próprios nomes a rica ambivalência do próprio carnaval. Então, por exemplo, a gente tinha o grupo Iniciadora Cocumbieira, né? A gente tinha um outro grupo que é muito famoso, que é a Sociedade Carnavalesca Quecumbi.
Tinha o Triunfo dos Cucumbins, tinha a Sociedade dos Cucumbins Carnavalescos e Cucumbins Africanos, que eram os nomes de alguns desses grupos, que, apesar da sua importância para a formação do carnaval brasileiro, não mereceram mais do que poucas linhas na imprensa da época e até nos estudos contemporâneos acerca do carnaval. Pouco a gente se vê falar nesses grupos. Mas no ano de 1855 também, um grupo de jovens da sociedade fluminense, aí a gente começa a ter os desfiles mais organizados, né? Decidiram organizar um passeio de mascarados, claro, que acabaria conhecido como o primeiro desfile organizado do carnaval brasileiro, né? Reunido sob a denominação de Congresso, né, das sumidades carnavalescas. Esse grupo desfilou por boa parte das ruas da capital, partindo da praia de Dom Manuel, no centro da cidade, né, a antiga praia Dom Manuel. Esse passeio, a gente pode dizer, que marcava simbolicamente o surgimento das chamadas sociedades carnavalescas, né, que dominaram a folia carioca até as primeiras décadas do século XX, incorporando em seus desfiles os carros alegóricos, né, que faziam a fama dos carnavais de Paris e Turim. Então a gente não tinha ainda o costume dos carros alegóricos. Os carros alegóricos também vai ser uma invenção parisiense, né, e uma exportação de Turim. E chamados também de grandes sociedades, esses grupos aí do qual vos falo, se multiplicaram pela cidade e pelos principais centros urbanos brasileiros, servindo de inspiração para a organização dos novos grupos populares que mais tarde nós viríamos a conhecer como os blocos, né? Os blocos de carnaval e também as alas do próprio carnaval institucionalizado, tal qual nós conhecemos hoje. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço vocês imensamente pela participação. No nosso próximo encontro, nós continuaremos falando do carnaval parisiense e a sua assimilação no carnaval brasileiro. E também veremos outras formas do carnaval, né? Passaremos aí das primeiras 2 décadas do século XX e iremos caminhando para o século XXI até chegarmos no carnaval das escolas de samba, as mais famosas, né? Tanto as de São Paulo quanto as do Rio de Janeiro, como funciona a dinâmica, a estética e tudo mais. Eu agradeço muito a participação de todos e todas e até a próxima aula.